Quando eu era criança, né, já tem algum tempo, a gente, entre outras brincadeiras, a gente costumava colocar golzinho, ou então chinelo mesmo, assim, né? É, contar aí, marcar uma certa distância com os pés de um lado, de outro, fazer golzinho e começar a jogar bola. É super bacana e tal. Um dia pisei num prego, furei o pé. A sensação que eu tive, a dor, né, que eu tive naquele momento, era muito maior. Eu chorei, enfim, o prego enfiado lá, saindo sangue e tal. Agora só tenho uma ideia vaga daquela dor. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o filósofo David Hume, ele diz que o que acontece com a gente, através da experiência, aquele momento está acontecendo, é muito mais forte do que a ideia que a gente tem. Tá? No seu livro, este livro aqui, tá? Chamado Investigação sobre o Entendimento Humano, esse filósofo, David Hume, ele diz na seção 2, ele começa dizendo o seguinte: da origem das ideias. Cada um prontamente irá admitir que existe uma diferença razoável entre as percepções da mente, quando uma pessoa sente a dor do calor excessivo ou o prazer do calor moderado, e quando depois em sua memória recorda esta sensação ou a antecipa com sua imaginação. Né? Quem está, por exemplo, quem viaja, não agora em época de pandemia, né? Mas quem viaja e está na praia, por exemplo, né? A sensação que tem ali daquele momento é muito maior do que depois que ela voltou, ou imaginando, antecipando em sua mente como seria isso. Né? Então, quando você vivencia, é muito maior. Então, existe, segundo David Hume, dois tipos de percepções. As percepções mais vivas, mais fortes, que a gente vive, né, no momento que a gente está vivendo, sentindo, ele chama de impressões. Existe um outro tipo de percepção que são mais opacas, que são cópias daquelas, que são as ideias. Então, o que David Hume faz é uma inversão. Tá? Já havia uma tradição de filósofos valorizando mais as ideias, e ele diz que as ideias são cópias opacas das impressões. Ele diz assim: o pensamento mais vivo é sempre inferior à mais remota sensação. É sempre inferior. Então, o que é forte são as impressões. Interessante essa palavra, que impressão é o que marca, né? Marca. Então, são as impressões. Ele diz assim, o David Hume: pelo termo impressão, entendo todas as nossas percepções mais vivas, quando ouvimos, vemos, sentimos, amamos, odiamos, desejamos ou queremos. E as impressões são diferentes das ideias, que são as percepções menos vivas, das quais temos consciência quando refletimos sobre quaisquer das sensações ou dos movimentos acima mencionados. Então, existe aí dois tipos de percepções. A mais forte são as impressões, né? É o que você está vivenciando, e as ideias quando você se recorda daquela sua sensação ou antecipa, né? Como quando eu furei o meu pé, a sensação de dor, ela naquele momento é muito mais forte, né? Então a impressão do que agora quando eu estou falando. Não estou sentindo dor nenhuma, né? Evidentemente. Né? Esse é um aspecto. Uma outra coisa importante sobre David Hume, assim, que a nossa mente parece que ela tem um poder ilimitado. Nosso corpo é limitado. No tempo, no espaço, eu estou aqui e tal. Mas com a nossa mente a gente pode viajar para vários lugares. Você lê um livro e começa a viajar e tal. Você pode viajar até para outros para outros planetas, viajando só na sua imaginação, mas você pode. O seu corpo não, o seu corpo é limitado. Então, assim, apesar de o corpo estar preso a um só planeta, sobre o qual se arrasta com agonia e dificuldade, o pensamento pode nos transportar no instante às mais distantes regiões do universo ou ainda além do universo, tá? Para o caos indeterminado, onde se supõe que a natureza se encontre em confusão total. Então a gente pode, com a nossa mente, ir para lugares distantes, até aí para lugares mais remotos do universo.
Então, nossa mente é limitada? Não. O limite da nossa mente é a experiência, né? Ele, como filósofo empirista, ele vai defender isso aí. É a experiência. Como assim? Eu posso pensar, sei lá, posso pensar um cavalo com asas, um cavalo alado, como o Pégasus da mitologia grega. Não, não existe. Mas o que eu fiz foi juntar um cavalo, que existe, com asas, que existe, que eu conheço pela experiência. Eu só juntei as duas coisas. Então, nossa mente, que parece ser tão aí com a criatividade, com poder limitado, ela se limita pela experiência. David Hume continua dizendo o seguinte, que nosso pensamento está verdadeiramente preso a limites muito reduzidos e que todo o poder criador da mente não ultrapassa a faculdade de combinar, de transpor, aumentar, diminuir os materiais que nos foram fornecidos pelos sentidos e pela experiência. A pessoa, por exemplo, vai criar um ser imaginário, ela só aumenta, deixa gigante, deixa pequeno, enfim, mas, sei lá, coloca aí 3 olhos, mas tudo que ela fizer, né, todas as montagens que ela fizer nesse ser imaginário, tudo vai ter como matéria-prima o mundo que nós conhecemos. Então sempre vai estar limitado à experiência. Então o limite da criatividade, dessa nossa criatividade da mente, do pensamento, é a experiência, né? A experiência. Então todas as ideias, diz David Hume, todas as nossas ideias ou percepções mais fracas são imitações de nossas mais vivas impressões ou percepções. Então não há como ir além da experiência. Tudo que a gente pensa, por mais criativa que seja essa ideia, né, uma imaginação muito fértil, tudo vai estar baseado na experiência. Então todas as ideias, elas derivam aí das impressões, tá? Todas as ideias, tá ok? Então, 2 aspectos importantes. O primeiro é que as ideias são cópias das impressões e são fracas, né? São mais opacas. E as impressões, que são essa sensação que a gente tem no contato direto com o mundo através da experiência, é o que é forte. E todas as nossas ideias derivam da experiência. Tudo. Né? Você pode pensar, ele dá um outro exemplo aqui da montanha de ouro, né? O exemplo de David Hume. Uma montanha de ouro, você simplesmente juntou montanha com ouro. E todas as associações que podemos fazer, criando seres fantásticos, tudo vai nascer da experiência. Tá? Então, todas as nossas ideias derivam da experiência. Ok?